gente, boa tarde. Aqui boa tarde, talvez se veja boa noite, bom dia, tranquilo, quanto horário quanto outro, mas vai meio boa tarde. E primeiro eu quero pedir desculpas porque era para ter saído ontem essa live, mas foi uma coisa assim, foi contra a minha vontade. Mas vamos fazê-la então hoje. Hoje é dia 13 do 12, eu falo 13 ou 13, é demais, né? 13 de 12 de 2023. É um assunto que ele é bem atual, um assunto que nos acompanha desde que nós viemos à Terra, mas é muito importante falar sobre isso e focando um pouquinho mais nas mulheres, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo um trabalho também com as mulheres, o que acontece, né? Continuo falando sobre transtorno narcisista, sobre reflexões da vida, baseadas na psicanálise, que eu estou em formação na psicanálise, mas também tem sido levada a um local assim, no mundo onde também é importante a gente focar nas mulheres pelo quê? Porque nós mulheres criamos homens e mulheres, né? Nós geramos, pode ser tanto do nosso ventre, quanto também uma formação cisgeracional. Às vezes não tenho filhos, mas cuidei de algum sobrinho, cuidei de algum homem, de alguma mulher, então nós somos geracionais. E por sermos geracionais, temos muita influência na vida de uma pessoa. Então, eu creio que é muito bom também fazer esse trabalho, até porque assim, eu tive minha criação pela minha mãe e tal, minha mãe teve com minha avó e tal, e alguns pontos foram bem legais, alguns pontos eu falei, isso aqui não combina com a minha linha de pensamento atual. Então, alguns pontos que eu vi assim que podem ser trazidos à tona para uma conversa para mulheres, eu falei, vou trazer isso aí. E o que eu chamo muito de mulher madura? Madura não vai querer apodrecer, mas é a mulher que ela está procurando mais a maturidade, mas ela não vai chegar assim à perfeição aqui na Terra. Estamos na Terra, não há perfeição, mas a mulher que procura crescer, amadurecer, ser mulher, ser estereótipo, sem aqueles ativismos, sem essas loucuras, porque a gente é mulher e é simples assim. Eu acho que não tem muita coisa a mais. Não é, talvez, eu não vou falar alguma coisa que tu nunca ouvi falar, mas também a gente pode trazer alguns pontos de reflexão sobre a feminilidade sem clichês, sem trazer todo mundo numa caixinha. Às vezes eu vejo algumas, não é sempre, né? Mas às vezes algumas pessoas falando de feminilidade como se todas fôssemos iguais, como se todo mundo tivesse que ser um estilo, um estereótipo do feminino, é isso aqui, é esse assado. Não, é a nossa essência, com o nosso estilo, com a nossa personalidade, nosso temperamento. Mas como eu falei no comecinho, somos seres geracionais, não somos sozinhos, não somos autônomos, precisamos de um homem para gerar junto conosco. Mas nesse fato geracional, a gente tem muita influência, então acho que a gente tem que procurar mais a maturidade. Às vezes a gente vê algumas mulheres fazendo alguns erros, e eu falo também como mulher, e quantas vezes que eu falo assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Onde está a cabeça? Aí você fala, faltou maturidade, faltou sabedoria, faltou autoconhecimento. E hoje o assunto é bem interessante. Confesso a você que ele mudou minha mente quando eu ouvi uma aula com o Paulo Borges Jr. sobre esse assunto, e eu trouxe ele para nós, para nosso gênero, né? Sexualidade versus sensualidade. Fica às vezes estamos tão perdidas em algumas situações, né? Então eu trouxe alguns pontos na atualidade. Nós vemos que algumas mulheres hoje em dia se apresentam como um modo muito sedutor e assim, e também na mídia. Sabemos que a cultura está muito forte essa questão. Não é que, meu Deus, a gente vai conseguir diminuir isso de uma hora para outra. Eu não tenho essa utopia, mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar o que a gente vê e escuta e o que nós depois reproduzimos. Muito da cultura musical, da cultura na mídia, assim, de internet, de televisão, para quem ainda vê. A gente vê muitas mulheres, às vezes, se portando de uma forma que não é o legal do feminino. Abrem as pernitas, fazem outras cositas mais, parecem até pequenos homens, né? Do jeito que elas falam, xingando e tal, aquela coisa toda. E aí tu vê que fala assim, será que isso é a essência do que uma mulher é? Será que um homem bacana é que nem uma mulher dessas? Fala, Lene, mas não é só pelo homem, não, mas é por nós mesmos. O que nós temos feito por nós? O que tipo de pessoas nós temos visto? Que tipo de pessoa temos acompanhado? Tem pessoas que, sinceramente, não prestam nem pra... não dá pra gente nem seguir, sabe? Então, eu acho que vale a pena rever onde tu quer chegar. Eu quero chegar, eu quero... não sei se é a palavra modelar, mas eu gostaria... acho muito legal como é que é a postura dessa pessoa. Eu vou começar a segui-la, vou começar a acompanhar dessa pessoa. Agora, se tu vais por um propósito, assim, numa pessoa que
não é dos teus valores, dos teus princípios, sabe? Até da tua missão de vida, vale a pena falar assim, não, peraí, isso aqui não me representa e pronto, só não seguir. Então a gente vê muito isso hoje em dia. E algumas mulheres também, elas passaram, eu vejo um pouquinho das gerações antigas, até falei com uma senhora esses tempos, assim, foi tão interessante eu ver uma outra geração, porque ela falou muito a questão da repressão, né? Então, no meu tempo, quando eu era mais nova, quando eu casei, isso aqui, eu era muito reprimida pelo meu marido, que era assim, assado. A gente sabe que antigamente tinha muito também essa questão de repressão. E algumas mulheres viram para um outro lado, assim, não, a gente tem que lutar para essas mulheres, estão reprimidas, tal. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for trazer isso para hoje, né? Eu vejo assim que muitas pessoas, através dessa motivação para sair da repressão, vai para um outro extremo que aí tipo faz tudo o que tu quiser. Só que a gente sabe que como mulher, e eu não tenho vergonha de falar isso, nós temos nossas limitações igual os homens têm as deles, né? Nós temos limitações às vezes assim, porque nós somos mais emocionais, isso é fato, né? Não adianta a gente querer ser racional 100%. O bom é que nós podemos ser um pouco mais racionais em alguns aspectos, né? Mas não dá. Então, às vezes a gente quer passar por um lado que não é nosso, que a nossa linha de pensamento não funciona do jeito como funciona do homem. E às vezes a gente quer muito, eu fui muito reprimida, então tem que ser tudo muito liberal, digamos assim. E nessa liberalidade extrema, a gente acaba se perdendo, perde nosso eixo. Porque nós sabemos devemos saber quem que nós somos como mulheres, né? Então, é muito importante também esse aspecto de a gente começar a colocar, digamos que o pé no chão nesse sentido, né? E também tem algumas mulheres que eu vejo hoje em dia que seguem cartilhas, né? São dogmas que outras mulheres criaram, tô lendo tudo aqui que eu anotei, onde tem várias fortalezas, sabe? Tem várias coisas, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer assim, aí tem que ter o cabelo comprido assim, eu tenho que ter cabelo curto assim. E não dá pra classificar todo mundo numa coisa só, né? O meu estilo e o teu estilo vão ser diferentes. Né? O meu tipo de cabelo vai ser diferente do teu. Eu não vou poder deixar de ser mais ou menos feminina do que tu por conta do estereótipo universal. Então, achando a nossa essência em nós mesmas com o que nós temos é muito importante. E aí eu acredito que também a gente conseguindo ter um autoconhecimento melhor e maior, a gente consegue ver nossos pontos cegos, onde devemos melhorar, onde às vezes não estamos tão femininas e às vezes nos sentimos mal, onde nós poderíamos estar mais firmes, com mais resiliência e onde podemos aprimorar, né? E aí também tem outra coisa, também tem uma outra vibe hoje que põe a mulher no centro do universo, como se fosse o core do mundo. E isso também eu acho que é demais, sabe? Não é o centro do mundo. Nós fazemos muito, sim, também pela humanidade, pelo mundo, igual eu falei, a questão de gerar, a questão de educar, a questão de incentivar, motivar. Ouvi uma frase tão fofa esses dias do rapaz de 23 anos, olha só, ele falou uma coisa assim ele falou assim, olha como é interessante que a mulher dá um toque feminino, assim, óbvio, né, Lene? Eu sei que é óbvio, mas é tão legal você ver alguém de uma geração que é anterior à tua, sabendo da importância da mulher, mas nem por isso, nós não somos o centro do universo. Cuidado com quem fala que tu és o centro do universo, que você é mulher, se tu és a melhor pessoa da Terra. Gente, é uma mentira. É uma mentira enorme. Isso causa ansiedade. Você acha que tem que correr atrás da perfeição que não existe. Isso causa muito egocentrismo. Tem mulheres extremamente egocêntricas que acham que são o centro do universo, que elas são tudo, que elas podem falar tudo, que elas podem fazer tudo. E isso acoberta muitas mulheres, às vezes, de mau caráter, que usam do seu próprio mau caráter para, não, eu sou mulher, eu posso. Mentira, 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 mentira. Então temos que tomar muito cuidado para a gente achar o equilíbrio, né? Eu sei que a gente nunca foi essa coisa perfeita, mas dá pra te melhorar como mulher também. E você fala assim, Lene, você tá falando uma gota no oceano. Mas a gente pode refletir sobre isso, em quem nós somos. E é aquela coisa, a imagem que nós passamos é a imagem que compram de nós. Se eu passo uma imagem de uma mulher poucuda, chata, reclamona, irritante, intransigente, não, tudo tem que ser do meu jeito. Como é que a gente vai ser comprado? Como querida, delicada, vou conseguir respeito? Dificilmente vou conseguir respeito. Muito menos de um homem, que ele pode se afastar dessa mulher, ele pode simplesmente estar longe dela, ou até de mulheres que são mais tipo, calma, elas também não vão querer estar muito próximas. A gente acaba ficando num processo mais de solidão, isso não é legal. E aí, o que a gente pode pensar também, né, meninas? No seguinte,
muitas dessas coisas às vezes nos tiram da própria vocação como mulheres, né? Qual que é a minha vocação? Qual que é a minha missão? Né? Qual que é a minha visão de vida? Às vezes nós corremos atrás de coisas que muitas pessoas querem que nós corramos. Às vezes nosso ego também, ele grita forte. Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer para provar que eu sou alguém. Mas não é necessário. E às vezes matar a nossa carne, matar o nosso ego é muito mais importante do que temos que mostrar ele para alguém. Porque nós não fomos feitas para isso, né? Então, opa, porta não bate. Pode bater que eu te seguro. Mas assim, o importante é nós começarmos a pensar com mais pés no chão mesmo. E não tem estresse. É que às vezes nós olhamos pra fora, aí ele fala assim, ah, mas tal mulher faz tal coisa. E às vezes bate essa neura, né? Não, tal pessoa faz tal coisa. Tu vai no Instagram, misericórdia, aquela coisa assim, aquela mulher que vai e tal. A chamada empoderada, né? Mas assim, quando tu vês, ela é uma pessoa como tu, que às vezes tem até mais conflitos do que tu, porque às vezes ela pode estar ou não... satisfeita naquilo, e aí tu estás lá invejando alguém que às vezes não se sente tão empoderada e corre atrás de algo, grita por algo, esbraveja, e pode ser bem menos, né? E também tem outra coisa importante, olha, como eu comentei ali, nós temos esse dom de orientar. Um homem assim, o que eu vejo muito que os homens ficam sozinhos por pouco tempo, né? Eles sempre querem a mulher do lado, às vezes eles acertam, às vezes eles erram, né? Mas a maior parte do tempo eles querem a mulher do lado pra dar pequenas orientações, né? Amor, não faz isso, né? Filho, quem sabe? Olha, filho, mas... Então eles precisam dessa instrução. A mulher não, a mulher consegue ficar mais tempo mais sozinha. Mas ao mesmo tempo, nós também precisamos às vezes de orientações para nós também, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, às vezes pedir ajuda para algum amigo, assim, quando eu tava namorando, depois eu fui percebendo que precisava pedir mais ajuda, porque até uma época eu não pedia ajuda, era tudo tipo, eu vou fazer, mas é muito solitário esse caminho. Então hoje não tem problema, gente, vamos assumir nossas falhas, vamos assumir nossas dificuldades. A mulher hoje, ela é uma coisa muito bacana, a mulher está procurando muito sobre autoconhecimento. Eu sempre falo isso com a minha mãe, ela fala sempre muito isso, é fato. A gente está procurando muito autoconhecimento, mas ao mesmo tempo que estamos procurando autoconhecimento, não podemos achar que por mais conhecimento nós somos melhores que os outros. Nós temos um pouquinho mais de liberdade de pensar em vários ângulos, né? Então, quando assim, fala com uma pessoa assim que tem um nível mais baixo de conhecimento do que o teu, tu ficas limitado. Quando faz uma pessoa ter mais conhecimento, amplia, mas não quer dizer que essa ampliação do conhecimento quer dizer que eu tenho que me apoderar de tudo ou que eu tenho que saber tudo como vai acontecer e controlar tudo. Não é esse sentido. A mulher tem que buscar autoconhecimento, mas ao mesmo tempo também tem que ser humilde para ouvir o outro, para entender o outro, para separar as coisas, sabe? Então isso também é bem importante. E que mais? Falando aqui sobre sexualidade. Sensualidade, vamos a ela. Por que sensualidade, Lê? Olha, sensualidade em si, ela não é um erro. Só temos que entender, por isso que eu vou trazer essa tônica aqui, qual que é o foco da sensualidade? Você sabia que uma mãe, ela pode ser sensual? Sim, ela pode sensualizar, ela pode conduzir de uma forma erotizada sem incesto. Eu falo erotizada, de sedução, seduzir um filho a fazer uma coisa que ela quer, uma manipulação. A sedução tem muito a ver com manipulação, com aquela coisa assim de trazer, de puxar para si. A sedução, vinculada com a sensualidade, é um movimento muito mais egocêntrico. Eu trago para mim, né? Eu seduzo aquele homem, eu seduzo aquela pessoa para fazer o que eu quero, o meu prazer, o meu desejo. E às vezes, e falando ali como eu comentei no começo, muitas mulheres, algumas até de grande influência, elas estão usando, acho que sempre usaram, na verdade, muito da sedução para chegar em algum lugar. Aí você fala assim, a mulher seduz, a mulher abre as perdidas, a mulher fala o que quer, a mulher faz tudo aquilo de uma forma de sedução e ela quer um respeito, que é uma coisa que é um comportamento. Como é que eu vou respeitar algo que me seduz, que é algo só para ela? Não tem congruência, né? Então, é importante a gente pensar que a sensualidade, ela tem esse fator totalmente erótico e egocêntrico, né? É voltado para si, diferente da sexualidade. Quem criou o sexo?
Quem quiser responder, fica à vontade, mas a gente sabe claramente que foi Deus. Hoje em dia, o sexo, né? Eu vivo hoje, né? Mas assim, sabe que o sexo ele foi muito, e tem sido muito deturpado pelo mal até, eu falo, né? Pelo próprio mal. Pra quê? Pra dar a impressão que o sexo é uma coisa do mal, mas não é. É que ele está muito deturpado. A pessoa... por isso que eu falei muito da questão da libertinagem, né? Daquela coisa, não, eu quero liberar tudo e tal. Por ter tudo muito livre o tempo todo, às vezes a pessoa cai naquele erro de que não, o sexo é isso aqui, eu que comando, eu que faço. Porque isso é sedução, isso é sensualidade. Porque o sexo ele foi instituído por Deus. Deus criou o homem para gerar, Deus criou a mulher para gerar e o homem para estar junto. Então a gente foi tirada lá atrás, no movimento criacionista, vamos tirar lá de trás da costela do homem, nós somos uma coisa só. Nós viemos dele. E ele falou assim, essa aqui é carne da minha carne. Essa aqui eu me atraí. Essa daí é diferente da leoa, essa é diferente da elefoa. Porque ele deu nome para todo mundo e ele onde que ele estava. Então ele viu que ele estava sozinho. E Deus criou alguém para ele, né? E a partir disso a mulher foi formada. E com a mulher formada, aconteceu tudo aquilo que vocês já devem saber na questão da criação. Então ela veio do movimento de dentro do homem, ela saiu, ela foi gerada. Então por isso que o sexo em si, ele é uma coisa boa. O sexo é bom, foi Deus quem criou. O problema é deturpá-lo e usá-lo para nossa sensualidade. E às vezes algumas mulheres, algumas nós, assim, algum momento da vida, às vezes está meio fora da casinha, então a gente usa para nossa sensualidade, para o movimento egocêntrico e não o movimento excêntrico. Quando a gente usa o sexo em si, porque o que ele fala? Multiplicar-vos e encher a terra. Você fala, Lene, mas nem todo mundo vai gerar. Isso é muito tranquilo de entender. Nem todo mundo vai gerar. Tem pessoas que têm problema no útero, tem pessoas que às vezes não vão gerar fisicamente, mas a gente gera uma ação de compartilhar, né, dessa sexualidade. Nós geramos uma ação de compartilhar algo e é um movimento que ele não vai trazer peso. O peso ele está na sensualidade. O peso está quando a gente procura só para si. E isso traz muita clareza quando você para, assim, não sei se a tua mulher tivesse isso alguma vez, quando você fala, meu Deus, por que às vezes eu penso só tanto em sexo? Hoje em dia tem muito mais mulher pensando até em pornografia, outras coisas, assim, de uma forma muito maluca. E às vezes a pessoa se pega, assim, tipo, não posso ter esse pensamento na minha cabeça. Não que eu vou forçar a minha mente, não posso pensar, eu tô pensando. Mas ao mesmo tempo, por que às vezes a gente tá indo tanto para um lado sensualizado e acha que isso é feminilidade? O problema é esse. Tá sensualizada e acha que isso é ser feminina. Não! E nem aquela outra que parece que ela é uma beata, essa é feminina. Aí fica aquela... E aí as do meio, como é que elas ficam? As mulheres normais, né? Porque nem todo mundo tem que aparecer essa beata que parece que nem faz sexo nem nada, e nem tem que parecer aquela que ela é totalmente estereotipada, que é sensual. Isso não é ser feminino. Feminino, gente, é tanta coisa que a gente pode ser que a gente fecha só num lado, ou tá pra lá, pra cá, mostrando tudo, ou tá pra cá, fechando tudo, achando que tudo é proibido, e não é bem assim. A gente tem que pensar nisso como uma criação de Deus, o sexo como uma criação de Deus, a sexualidade, algo que gera, algo que traz pra frente, não algo que traz só pro meu movimento egocêntrico através da sensualidade. E aí, só fazer um adendo, porque também estou falando mais para mulheres, né? Tem mulheres, e aí eu falo um pouquinho dos traços de personalidade, né? Comportamentos. Mulheres histriônicas. O que é uma mulher histriônica? Esse termo histriônico vem da psicologia, da psiquiatria, se não me engano, é psiquiatria. E ela vem num termo que ela é uma mulher que ela tem... Ela, além de ter o traço narcisista dentro dela, também tem o histriônico, que é muito voltado pro sensual. É aquela mulher que você fala, meu Deus, até outras mulheres olham pra ela e falam assim, essa mulher é muito sensual. Sabe assim? Aquela que seduz e que parece que não, mas ela tá querendo seduzir através do corpo e tudo muito pra fora. Tem a mulher também que ela tem o traço narcisista, sabe que eu sempre falo sobre isso, por isso que eu falo que as mulheres não são o centro do universo, porque se existem mulheres narcisistas que criam filhos e filhas com esse seu comportamento narcisista, que às vezes tem um marido que ela manipula, mulheres são perfeitas? Não. Então vamos parar com essa ideologia boba ali. Porque tem mulheres com esse traço. E elas criam filhos como? Ou aquela mulher que ela também usa a sensualidade, dentro dessa personalidade dela doentia, através de vitimização. Ai, mas ninguém fará nada por mim. Ai, não
ela sensualiza, sabe? Ela atrai pra si. Tá vendo como a sensualidade é um movimento totalmente egocêntrico? É muito egocêntrico. E às vezes a gente tá no mais neuro e fala assim, como é que eu vou entender? Pensa nessa separação, sexualidade geracional, algo que é para frente, algo que é dividido, e a sensualidade, algo que é totalmente egocêntrico. Aí vai caber a nós, tá, o que eu quero para minha vida? Não é o que eu quero para tua vida, o que tu queres para ti? Eu quero ir mais para o movimento sensual ou sexual da minha vida? Como é que eu quero me desenvolver como pessoa, como mulher? Como é que eu quero viver isso tudo, né? E, então, voltando ali nessa questão da sensualidade, né? É só pro corpo, é uma coisa mais, né? Para si própria, né? E a sexualidade é a essência do que nós somos feitas, é carne da minha carne, como foi falado. E a sexualidade desenvolve juntos, ambos. Aí você fala, Lene, mas eu tive uma pessoa que foi, não sei o que, horror pra mim, tal. Aí a gente sabe, a gente tá vendo não do formato utópico, mas do formato, se a gente pode pensar o que eu quero pra mim, até pensando nisso. Olha só que interessante. Olha só, gente, se a gente for analisar, tá, eu quero uma pessoa. E eu me atraio muito essa pessoa. Então, é um movimento mais sensual, um movimento mais de atração. Ok, tem interesse negócio no começo. Eu não vou conseguir dormir minha vida inteira com alguém que eu não tenho no mínimo de atração. Mas até que ponto, ou em qual ponto essa pessoa me atrai sensualmente por uma coisa só minha, ou sexualmente? Eu penso que com essa pessoa eu vou fazer isso aqui, ó, puf, a gente vai explodir, né? A gente vai viver algo intenso, não aquela intensidade, tipo, eu tô vivendo algo intenso, mas uma intensidade assim, algo que projeta, algo que gera, porque são os dois que estão gerando. Agora, quando a gente entra também numa relação, e eu posso falar isso tranquilamente, mas quando entra numa relação que ela tá voltada para o meu ego, é muito mais fácil nós programamos algo para nós, para nos atrair, para nos satisfazer, que nem sempre é tão saudável. Imagina se o outro também está com essa mesma forma sensual. Onde vai estar a divisão? Onde vai estar a geração das coisas? Então vale muito a pena pensar, até para a gente escolher alguém. Você fala, não, mas eu tô casada já, Lene. Então vale a pena repensar como que tá na tua relação, se ela é uma relação sensual ou sexual, onde que dá para melhorar esse ponto também, né? São várias coisas que isso faz parte do autoconhecimento. E olha que interessante, a sexualidade ela não deturpa, porque é uma coisa que se a gente for pensar ali na vertente dela, ela não deturpa, porque a gente sabe que Deus criou o sexo, Deus criou o sexo, simples assim, né? E o sexo é ótimo, ele é bom, e não falo do sexo só do movimento, né, quando a gente tá na cama, quando a gente tá com a pessoa, mas já tudo que antecede ele, né, aquela sedução, aquela atração que vem antes, o plantar, o semear, regar aquilo tudo até chegar naquele ponto, porque no final das contas o ato em si são poucos minutos que a gente tá ali no ato, mas tudo que envolve a primeira atração da pessoa, o querer a pessoa, o estar junto, ou você recomeçar um relacionamento, você comer a pessoa e falar, não, acho que vamos fazer esse nosso casamento não tá bom, vamos tentar melhorar o negócio, sabe? Você passar por um movimento mais sexual e não tanto sensual, porque foi Deus quem criou. E aí, eu também quis trazer aqui alguns pontos, alguns problemas de mulheres que devem se... algumas mulheres que se devem à questão da sensualidade. E esse aqui é um pouquinho, talvez, machuque alguém, mas não é pra machucar, pra doer, pra gente pensar um pouquinho. Algumas mulheres, hoje mulheres, às vezes lá na infância, elas foram expostas ou foram despertadas antes para essa questão. Foi feito algo antes do tempo, né? Por alguém que não era para estar com elas. Sofreu algum abuso. Então, uma mulher dessas foi despertada na infância algo que não era para ser despertado. A gente sabe que isso existe, infelizmente. E isso atrapalha muito, porque algumas mulheres, já vi relatos também, que elas se voltaram muito mais para uma coisa sensual, por quê? A partir do momento que ela passou por esse trauma, ela acha que ela merece aquilo, ela acha que é aquilo que é pra vida dela, e às vezes ela procura inconscientemente por mais daquilo. Então ela vira no momento uma vida assim mais sensualizada, e eu não falo que sensual tem que estar com decote, com uma racha, não. Às vezes a mente dela é mais sensualizada,
algo que a procura para ela, porque lá na infância algo foi passado do tempo. Vou até contar uma coisa para vocês, hoje não tenho vergonha para contar, não tem problema, mas lembro que eu tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 13, não, menos, tinha 12 eu acho. 11 para 12 anos. E numa situação lá, eu tava passando minha rua, tal, aconteceu uma situação, e uma pessoa, né, ela abusou, mas foi um abuso assim que tipo, ela me abraçou na rua e queria me beijar, ai, que nojo. Eu tinha essa idade. Eu lembro claramente, eu lembro para onde eu olhei na rua. Que eu falei assim, olhei para o céu e eu falei assim, nunca mais nenhum homem vai fazer isso comigo. Nunca mais nenhum homem vai me olhar e vai fazer isso comigo. Eu coloquei isso na minha cabeça. E a partir daquele momento, eu entrei num processo de concha tão forte. E aí, imagina, como é que se faz para você não ser olhada? Pelo teu estereótipo, tu te camuflas, né? Então virou aquela concha fechada, né? Então eu lembro que eu usava camiseta, calça de moletom. Eu nunca quis mudar a minha mentalidade na questão tipo, não vou mais pensar como mulher, não isso. Mas eu não queria atrair nenhum tipo de homem. Por quê? Por conta daquele trauma que eu tive. E aí depois de uns anos, tal, acho que foi um ano e pouco, eu sei que foi muito de Deus, assim, algumas coisas começaram a acontecer, comprei um brinquinho, aí depois um batom, aí depois, sabe assim? Então, mas algumas crianças, infelizmente, sofrem coisas piores do que essa eu contei, mas é um trauma, e esse trauma atrapalha, trazendo mais a sensualidade. Por que ela acha depois? Eu mereço isso, só que não merece isso. Ela não merece o que aconteceu com ela. O ruim é que existem pessoas mais no mundo que fazem isso, homens e também mulheres, tá? Pessoas que abusam da criança. Então ela acaba indo para a sensualidade. Se hoje tu consegues olhar para ti e falar assim, poxa, Helena, eu passei por isso, foi assim, assim, assado. Você fala, caraca, eu passei por isso aí, aconteceu comigo. Como que eu me vejo? Como é que eu vejo o mundo hoje? Como é que eu me vejo mais sensualizada, sexualizada? Como que eu consigo encarar? Então, por isso que não é bom a gente encarar os traumas, porque dói, mas é importante a gente encarar, porque você fala assim, agora eu tô entendendo. Por isso que às vezes eu acho assim, por isso que às vezes eu me envolvo com pessoas assim, assim, assado. Porque a gente consegue olhar para eles, né? Outra coisa também que é um problema para algumas mulheres é que ela pode se achar que ela é moeda de troca. Mas, amiga, eu tô falando aqui pra tu que tu não és moeda de troca. E outra coisa, não use o teu corpo como moeda de troca. Ai, vou castigar meu marido também, vai ficar uma semana, 2 semanas, um mês sem nada. Não, a gente não pode usar isso. Isso é uma forma sensual de encher o nosso... E o mais maduro é pensar como que eu vou... digamos que entender ou resolver essa situação sem ter que usar a sensualidade como forma de castigo, porque daí é um movimento totalmente egocêntrico também. Tanto que na Bíblia fala muito isso, de não se afastar o homem da mulher nesse sentido sexual. É sentar, lógico, procurar sentar e conversar. Não use o seu corpo como moeda de troca. Não use o teu corpo como moeda de troca. Mas eu sou acostumada, é assim que dá certo. Não usa. Não usa mesmo, tá? Outra coisa também, lógico, se uma mulher tiver transtorno narcisista, egocêntrico, histriônico, que normalmente elas não vão reconhecer, ela vai usar muito mais a sensualidade. Lene, mas eu sou homem também nessa live, mas, poxa vida, eu acho que na minha família alguém fazia muito isso. Minha mãe usava muito desse movimento sensualizado para atrair todos para si. Aí tu vê quanto que é egocêntrico isso. Também existe isso, gente. Isso é a vida real. A gente tem que encarar as coisas, né? Então, assim, voltando ali, né? A sexualidade é a representação do que Deus é. Deus é geracional. Olha só, houve luz, fez o mar, fez a criatura. Ele é geracional, ele gera, ele dá vida, ele dá a luz. Lembrando que nem sempre é uma geração, né, ali no útero, mas é uma geração de vida, é algo que produz a parte sexual e não a parte sensual, né? Então, assim, o que eu quero compartilhar conosco aqui, né? Não acredite na sensualidade ou que só a sensualidade vai trazer aquela sensação, né, aquela sensação de orgasmo e tal, aquela coisa toda. Não é isso que é o foco. Outra coisa que eu vou comentar com vocês tem algumas revistas de mulheres, né? Hoje em dia não tem bastante revista, né? Vou entregar minha idade. Ou não. Mas assim, a gente vê muito
Uma época eu lembro que aquela revista Vogue, a Elle e tal, falava muito, a Cláudia também, né? Falava muito sobre, a mulher tem que se masturbar, tem que se conhecer e tal. Até que ponto? Olha só como a gente às vezes é hipócrita, né? Às vezes a gente fala assim, o homem tá fazendo isso, ele tá vendo pornografia, não sei o que, não sei o que. Mas a mulher pode para se conhecer. Oi? E aí? Qual que é a diferença? Santa hipocrisia, Batman, né? Então, não é porque a gente acha que é isso que vai trazer o nosso autoconhecimento? Será que é isso? Não é movimento egocêntrico? Não, mas tem que se conhecer, tem que encontrar... Não, gente, tem que ver... Eu não tô aqui para trazer regras, tá? A gente tem que ver se você fala assim, tá, isso é uma coisa que me traz paz. Será? Não é nada egocêntrico. Será? Por quê? Como é que tu pode argumentar que esse movimento para a mulher serve para o homem, por exemplo, não serve porque o movimento... Nossa, eu pego meu marido fazendo isso aqui, eu quebro a casa inteira, sabe? Então, assim, a gente tem que também olhar esses pontos ali. Eu super discordo, é uma opinião minha, tá? Realmente, uma opinião minha, super discordo disso daí. É complicado para algumas mulheres, às vezes a mulher tá sozinha, às vezes a mulher não tem o marido que tá ali junto, às vezes tem vários fatores. Como é que você faz? Como você resolve isso? Sensual ou sexual? Geracional ou egocêntrico, né? E aí a gente começar a procurar racionalizar onde queremos chegar. O porém não é eu falar para ti, faz isso, faz aquilo. Por isso que eu falo assim, nem sempre a questão, ter um coach, alguma coisa assim, que ele vai te direcionar. A questão é onde eu quero chegar. Como que eu estou, onde que eu quero chegar, né? Com o que eu estou a fazer hoje. E aí inclui tudo, né? Tanto a masturbação, brinquedinhos e tal. É um movimento mais egocêntrico, um movimento mais sensual em si próprio. Lembrando que o erotismo, ele existe, o erotismo faz parte no momento da nossa vida, mas ele não pode reger a nossa vida. Não é importante eu ter sempre o erotismo como mais forte. Tanto que assim, às vezes, olha só que coisa maluca, né? Através do erotismo, e a gente pode pensar muito em algumas músicas, até palavrões, frases assim que às vezes as pessoas falam, que elas são de muita violência verbal, usando o sexo, usando essa posse, essa dominação. Tem até, né, não vou ficar falando palavrão aqui, mas sim, um palavrão começa em inglês lá que começa com F. O que essa pessoa está querendo dizer? Está querendo pegar, está querendo dominar, está querendo controlar. Olha como um movimento bizarro. Se a gente vê como o sexo tem sido deturpado, uma vez um colega meu perguntou, mas foi uma coisa que ele perguntou assim, por que tu não gosta de falar palavrão? Eu falei, não gosto de falar palavrão porque a maioria deles são baseados no órgão masculino, né? E, peraí, mas se a pessoa gosta de sexo, se ela tem o parceiro ali como alguém que ela faz essa troca, por que eu vou usar na minha boca numa hora que eu tô assim, estressada, irritada, no trânsito? Mas isso aqui é do... Caramba, gente, você vê como tá deturpado, né? Até os próprios palavrões deturpam uma questão do órgão. Olha só que loucura, né? Então isso não é sensual? Lógico que é, né? Lógico que é. Não tem sexual nada disso daí, né? Então a sexualidade ela é divina, né? A sexualidade ela não é egocêntrica, ela não se procura só o seu alto prazer, né? E ela busca o bem. E ela ajuda a clarear muita coisa na nossa mente. Né? Então, é muito importante pensar nesse ponto ali. Foram todas as reflexões que eu compartilhar com vocês. Então, assim, só pra gente finalizar aqui, né? Pensar no alerta. Nessa relação. Será que a tua relação contigo mesmo, com a tua... tu estás num movimento mais sensual, egocêntrico, ou um movimento mais sexual? Mesmo estando sozinha ou sozinho, no caso a gente está falando aqui mais para mulherada, mas sozinha ou sozinho, será que é um movimento mais sensual ou sexual? O que eu quero atrair? Sensualidade ou eu quero atrair sexualidade para mim? Né? Pensar também realmente sobre essa questão do egocentrismo. Hoje em dia, infelizmente, também tem muitas mulheres que têm se entregue muito mais à pornografia. Esse é algo que está muito mais latente, não se fala muito isso. Mas a gente tem que pensar, e isso eu acho muito legal, o pastor Paulo fala muito isso. Ele fala mais para os homens, né? Ele fala assim, como é que o homem pode pensar na questão da pornografia? Ele fala assim, se a gente pensar
que aquela mulher que está atrás de um filme, que está numa casa, né, de prostituição, se eu a vir, no caso dos homens, né, se eles a virem como irmã, né, do corpo de Cristo, mais dificilmente eles vão querer dominá-la como uma prostituta. A mesma coisa da mulher. Se eu começar a pensar que aquele cara que está ali fazendo um filme, que está fazendo tal coisa, vejo ele como o meu irmão em Cristo, digamos assim, mais dificilmente eu vou querer dominá-lo através da sensualidade, para ele dominar algo em mim, para ele usar o movimento egocêntrico. Então, isso traz muito mais clareza do que é e de como como é ruim realmente a pornografia, que é o movimento de escravizar alguém. Você escraviza alguém para isso. Aí você fala, não, mas eu faço isso porque eu preciso extravasar, eu faço isso porque meu marido não dá conta, mas você vai escravizar outra pessoa, né? Então ele tem que pensar nisso também, pensar na outra pessoa como nosso irmão em Cristo. Se eu tenho um cônjuge, se eu tenho meu marido ali, se eu estou solteira, por exemplo, mas como é que eu vou olhar esse homem, né? De uma forma sensual ou sexual? E falando agora voltando aqui, foco mais para as mulheres, vamos pensar nisso, né, mulherada? Sem estereótipos, né? Sem clichês, né? Vamos pensar sobre essa questão. Será que eu estou com um movimento mais sensual ou sexual? O que eu tenho atraído? Mais sexualmente ou mais sensualmente? Né? Poxa vida, eu tenho essa dificuldade em mim, eu queria muito melhorar nesse ponto. Senhor, me mostra. Eu estou com uma mulher mais sensual ou mais sexual? Onde que eu posso melhorar? Eu sei que o erotismo ele faz parte, mas como é que eu posso equilibrar isso? Como é que eu posso organizar isso daí? Como é que eu posso gerar algo, né, ali na frente? Então, aqui a gente finaliza, né? E eu peço, sim, realmente que Deus conduza cada um de nós, né? No movimento de procurar mais realmente quem nós somos, um autoconhecimento. Você vê como é que é diferente o autoconhecimento e aquela questão tipo, a mulher tem que se tocar para, tipo, tá, mas isso é autoconhecimento? Né? O autoconhecimento é um pouquinho mais além. O autoconhecimento é saber onde as minhas dores me pegam. O autoconhecimento é saber que às vezes lá atrás eu passei por algum trauma, alguma fraude, né? Ou fui defraudada, alguma coisa que hoje reflete em mim outra coisa. O meu autoconhecimento é olhar para uma mulher que você fala assim, poxa vida, por que ela está fazendo isso? E não a condenar, né? Tipo, você tal coisa, uma mulher condenar a outra para esse ponto. Mas às vezes ter misericórdia do que ela tá, é algo no inconsciente dela que ela faz por pura sensualidade. E às vezes olhar ela também como uma irmã que precisa de ajuda, né? Então, é muito, muito, muito... Olha, quando eu vi esse tema, eu falei, vou trazer também para nós, que era um tema que já fazia muito tempo que algumas ideias estavam latentes, mas quando eu vi isso através de um pastor, assim, foi muito uau! É isso aí, é isso que eu trouxe aqui para nós, tá? Então, reflita sobre isso, tá? Uma coisa que eu sempre falo, gente, sempre escrevam. Um movimento muito, muito bom de autoanálise é escrever. Escreva. Além de escrever no celular? Pode ser, mas escreve também no caderno. Vai lá e anota tudo. Às vezes vem tantos insights, tanta coisa. Você fala assim, meu Deus, eu sou totalmente sensual. Por isso que eu atraí tal pessoa naquele dia, naquele momento. Por isso, às vezes, que eu estou casada desse jeito. Foi algo totalmente egocêntrico, só pra mim, só pra algum desejo meu, né? Ou não, que boa, acho que eu tô num caminho bacana, acho que eu tô querendo alguma coisa mais de um movimento sexual, ou às vezes eu já tô no relacionamento, como é que eu vou tornar, como é que eu posso trazer isso à tona, como é que eu posso conversar isso com o meu cônjuge, né? Então, porque é isso, gente, o sexo é geracional é Deus, ele que criou, não tem outro, assim. E às vezes a gente tem que ter vergonha de falar isso com Deus, né? Mas tipo, ele que nos criou, né? Quem é melhor para falar do nosso corpo e dos nossos hormônios, de tudo que tem entre nós, se não for ele, né? Isso é para homens e para mulheres, assim. Ele criou, não precisamos ter vergonha de quem nos fez, de quem como nos fez, né? Se tu acreditas no criacionismo como eu, ele te fez do começo acima. Ele não vai tirar algumas partes do teu corpo e ele diz, não, eu só vou falar contigo com o braço. Tu só pode o tempo todo levantar as mãos e me adorar. Gente, como é bom quando você tá com alguém, que você tá com a pessoa que você ama, você fala, meu Deus, obrigada.
né? E não só na questão do ato, mas assim, várias coisas. Você pensa na pessoa, você sente paz. Você pensa em você se doar para alguém no futuro, você sente muito mais paz. Você fala assim, poxa vida, eu vou procurar acertar daqui para frente. Eu quero me doar para alguém. E quando a gente começa a doar mais para alguém, a gente não faz mais só para si próprio, né? Então isso que é muito bacana. E é isso que nós temos que pensar também como mulheres. Nós já somos assim naturalmente. Os cabeças estão querendo fazer nos perder, estão querendo que quem se perca, estão querendo que a gente corra atrás do vento, querendo que nós corramos atrás de sucesso, de dinheiro, de chegar em casa cansada, às vezes sozinhas e quebradas, e às vezes não. É o mais simples. Às vezes a gente começa a se doar para alguém através do que nós próprios somos. Mas isso tudo tem que ser o autoconhecimento também, né? Tem que estar muito latente em nós. Então é isso. Então foi muito bom falar para vocês sobre esse ponto. Nossa, foi bem legal. É uma coisa que eu já queria falar há um tempo, mas confesso para vocês que ainda estava meio assim, como é que eu falo? Por que eu não falo, né? E eu lhes convido também para conhecer a minha comunidade. Minha não, nossa, a comunidade não é só minha, né? Chama-se Comunidade Mulher Madura. Lá é uma comunidade de mentoria para mulheres. Lá é focada na mulherada, tá? Meu Instagram continua... Oi, amiga! Oiê! Oi, Daisy. Ai, gente. Ai, a voz é pequenininha. Perdi. E a comunidade, ela tem vários tópicos, né? Então, hoje... É uma mentoria que a gente faz uma vez por semana, tá? Que a gente faz ao vivo e online e ao vivo. Fala sobre vários assuntos para as mulheres, né? Desde a parte de etiqueta, sem frescura, desde a parte de comportamento. Sabe que como eu estou fazendo a formação em psicanálise, então a base é a autoanálise, a autorreflexão. Não quero ficar dando pitaco para cima e para baixo. Quero mesmo realmente trazer à tona, a gente trazer a reflexão, pensar sobre várias coisas. Tô parando no trânsito. Que chique. Não, gente. Parados no trânsito em Balneário Camboriú num dia de sol assistindo a live. Olha que canta honra. Ai, sim, hein? Que legal, que bacana. A gente fica outra coisa, né? É o finesse. E é isso, tá, gente? Então, compartilhem, tá? Compartilhem. Se quiserem comentar também, vai estar no YouTube essa live de hoje. Estou muito feliz de fazer isso para vocês. Muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Final do ano tá chegando aqui para nós. Não sei quando vai ver esse vídeo. Mas eu desejo realmente que tenha um final de ano abençoado. Cuidado com o teu coração também, né? Final do ano, às vezes ficamos mais... todo mundo tá feliz, menos eu. Cuidado com isso, né? Pede para Deus te dar direção na vida, te dar sabedoria, te preencher de amor, muito amor para dar. E que tu vivas o melhor que puderes a cada dia, sabendo que na Terra nunca seremos perfeitas, nunca seremos perfeitos, mas dá para viver melhor, né? A cada dia um pouquinho de cada vez, né? Tá bom? Então é isso aí. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Mas saiu do trânsito ali também, né? Beijo no coração. Deus abençoe, tá? Tudo de bom. Obrigada. Até.